A política brasileira não é confusa por acaso. Ela é o resultado de decisões acumuladas ao longo de séculos. A inteligência artificial não interpreta intenções. Ela observa padrões históricos. E quando observa a história política do Brasil, um traço se repete desde o início: centralização. Relógio de mesa. Origem, colônia e centralização. Desde o período colonial, o Brasil foi administrado para atender interesses externos. O Estado não surgiu para organizar a sociedade, mas para extrair recursos. Decisões vinham de longe. A população obedecia. Esse modelo criou um comportamento político específico. O poder era algo distante. Não se discutia política. Tentava-se sobreviver a ela. Coroa império. Ordem sem participação. A independência não rompeu com a lógica. O Brasil tornou-se politicamente independente, mas manteve estruturas centralizadas. O império trouxe estabilidade institucional, mas com baixa participação popular. A política era feita por poucos. A maioria observava. A IA identifica aqui a raiz de um padrão duradouro, a ideia de que política é algo feito por elites e sofrido pelo restante da população. Prédio grego. República. Mudança de discurso, mesma estrutura. A proclamação da República prometeu modernização, mas não reformou incentivos. Apenas trocou os grupos no poder. O Estado continuou grande, pouco eficiente e distante do cidadão comum. A IA observa que o Brasil entrou no século XX sem resolver seu principal dilema: como limitar o poder do Estado sem desmontar a ordem institucional. Engrenagem. Século XX. O ciclo do controle. Ao longo do século XX, o Brasil alternou entre tentativas de controle total e reações contra esse controle. Crises econômicas geravam intervenção. Intervenções excessivas geravam novas crises. O Estado crescia para resolver problemas, mas raramente recuava depois. A inteligência artificial identifica esse movimento como um ciclo clássico de países em desenvolvimento com instituições frágeis. Construção. Estado Novo e regime militar. Em momentos de instabilidade, o Brasil apostou em centralização extrema. A promessa era simples: ordem agora, crescimento rápido, problemas resolvidos depois. Algumas infraestruturas avançaram, mas o custo institucional foi alto. Pouca transparência. Pouca correção de erros. Pouca liberdade para ajustes. A IA observa que crescimento sem instituições fortes cria fragilidade futura. Urna eleitoral com cédula. Redemocratização. Direitos sem incentivos. A redemocratização trouxe esperança legítima. O Brasil decidiu ampliar direitos. Corrigir injustiças históricas. Incluir quem sempre esteve à margem. A Constituição de 1988 refletiu esse espírito, mas ignorou um ponto essencial: incentivos econômicos e fiscais. Criou-se um Estado generoso em promessas e frágil em execução. Saco de dinheiro. O problema do gasto público. A inteligência artificial observa que, desde então, gastar tornou-se politicamente fácil. Cortar gastos tornou-se politicamente suicida. O resultado foi previsível: crescimento da dívida, complexidade tributária, pressão sobre quem produz. O Estado cresceu, mas a eficiência não acompanhou. Balança. Segurança jurídica. E INSTABILIDAD. Outro padrão observado é a instabilidade jurídica.
Regras mudam com frequência. Interpretações variam. Contratos tornam-se incertos. A IA identifica que investimento de longo prazo exige previsibilidade. E previsibilidade é um dos ativos mais raros da política brasileira. Cérebro-comportamento do cidadão. Diante disso, o cidadão brasileiro aprende a se defender do Estado. Busca atalhos. Migra para a informalidade. Desconfia da política. Não por falta de caráter, mas por adaptação racional a um sistema disfuncional. Botão de repetir: o ciclo se repete, governos mudam. Discursos mudam. A estrutura permanece. A política torna-se reativa. Pouco planejamento. Muito improviso. A IA observa que o Brasil não sofre por excesso de debate. Sofre por baixa capacidade de execução. Tijolo: instituições fracas. Países que prosperam constroem instituições mais fortes que governos. No Brasil, governos frequentemente se tornam mais fortes que as instituições. Isso cria personalismo, instabilidade, dependência de líderes. Lupa diagnóstico final da IA. A história da política brasileira não é uma sequência de erros individuais. É um sistema que recompensa decisões de curto prazo e pune consistência. Centralização excessiva. Falta de continuidade. Incentivos ruins. Planta jovem. Caminho possível. A inteligência artificial não vê um país condenado. Vê um país que ainda não resolveu sua arquitetura institucional. O Brasil pode amadurecer politicamente quando aceitar que crescimento real é lento, reformas são impopulares, e instituições importam mais que discursos. No alvo fechamento mais conexão com a série. Nos próximos vídeos, a IA vai analisar os modelos que tentaram responder a esses problemas. O socialismo, como resposta à desigualdade e à concentração de poder. O liberalismo, como reação à ineficiência do Estado e à instabilidade institucional. A história explica o presente. Os dados mostram consequências. A IA observa. O silêncio ajuda a entender.